Amém, amados irmãos, mais uma vez, muito bom dia. Domingo, 19 de janeiro de 2025, 7 horas em ponto para nós aqui, graças a Deus, começando bem a nossa manhã, ou melhor, a nossa manhã e a nossa semana, no primeiro dia da semana, que é domingo. Nossa semana de primeira não começa na segunda, começa hoje, e graças a Deus por isso. Vamos iniciar o nosso tempo de oração aqui. Peço, por favor, para desligar os microfones e o pessoal vai chegando aos poucos, mas nós já estamos aqui, vamos começar esse tempo. Pai, graças te damos, Senhor. Muito obrigado por essa manhã de vida na tua presença, Deus. Senhor, que privilégio, que beleza, quanta virtude há em estarmos contigo, em ter esse encontro com o Senhor, Pai. E nesse encontro poder perceber, orientar a nossa vida e o nosso espírito a perceber qual é a razão das nossas vidas, Deus. E esse é o ponto primeiro que eu desejo orar com os meus irmãos. A afirmação de que o Senhor é a razão das nossas vidas, Pai. A afirmação, Senhor, de que tudo que temos e tudo que somos vem de Ti. Por isso, Senhor, nessa manhã, Pai, de domingo, nós humildemente pedimos, abra os nossos olhos para que possamos contemplar o Senhor. Toque no nosso espírito para que possamos alcançar a revelação, a porção dada a cada um de nós nessa manhã de domingo. Obrigado pela certeza de que nós somos ouvidos. Obrigado, Senhor, pela certeza de que antes de cada um aqui, ou do primeiro entrar nessa sala virtual, o Senhor já se fazia presente, porque a tua palavra nos garante isso. Por isso, nessa manhã, Pai, em meio a tantas convicções, a tantas certezas que a tua palavra nos garante, Senhor, nós te pedimos, Pai, toque-nos e nos ajude a alcançar cada uma dessas revelações, Senhor. Ajude a mim e aos meus irmãos, para que a nossa alma e o nosso espírito, Pai, possa ser aquecidos nesse caminho com o Senhor, reconhecendo tudo que Tu és nas nossas vidas. Nesse mesmo propósito, Senhor, nós também reconhecemos que não sabemos orar como convém, Deus. Reconhecemos a nossa total necessidade. Que Teu Espírito nos ensine, nos mova, nos direcione nas orações que serão feitas, Pai. Por isso, nós nos submetemos a Ti. E pela fé, Senhor, nós te agradecemos por tudo que vai ser orado, tudo que vai ser partilhado, toda a expressão do Reino de Deus que teremos aqui hoje, Pai. Essa é a nossa oração para iniciar esse tempo aqui juntos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Salim. Amém, amados irmãos. Amém. Vamos começar essa manhã, especificamente, com as nossas orações temáticas, né? Orando pela nossa fé. Você sabe que essa é uma oração bíblica, assim, bem importante para mim, para você, né? E nós vamos ver isso em diferentes momentos. Ora com os discípulos, né? Pedindo a Jesus que aumente a fé, que mobilize, né, a fé e o espírito deles para que alcance o que o Senhor está fazendo, né? Ora, você vai ver o próprio Deus na pessoa de Jesus, nos ensinando sobre como orar e como
essa oração por fé, para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor desenvolva, para que o Senhor aumente a fé, ela deve ser feita, né? Em Tiago nós vamos encontrar isso novamente, quer dizer, a Bíblia então, ela nos traz esse bom princípio. E aí eu quero convidar a minha irmã Gleiva, que estava aí desde o princípio. Bom dia, Gleiva. Está me ouvindo bem aí? Bom dia, Saulinho. Tô sim, ouvindo bem. Por favor, irmã, vamos orar com você sobre fé, pedindo ao Senhor que nos alcance nessa manhã mais uma vez com esse ensinamento genuíno que fortalece, que desenvolve, pedindo ele humildemente que aumente a nossa fé, pedindo a Deus que possa desenvolver em nós esse bom propósito. Vamos lá. Amém, amém, amém. Oh, Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos, ó Pai, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam, Pai. Muito obrigada por isso, papai. Obrigada porque o Senhor nos desperta. Obrigada porque o Senhor nos acorda, ó Deus, para estarmos juntinhos contigo, ó Deus, em oração, em comunhão, ó Pai, uns com os outros, com a nossa amada igreja, Senhor, com nossos amados pastores, ó Pai. Muito obrigada por esse privilégio, Senhor. Eu não me canso de dizer que de fato é um privilégio, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor aumente, ó Deus, a nossa fé, ó Deus. O Senhor diz, ó Deus, que se nós tivermos a fé no tamanho de uma semente de mostarda, um grão de mostarda, eu nunca vi, mas eu imagino que seja muito pequena. Que assim a nossa fé será grande, Pai, em nome de Jesus. Então eu te peço, ó Deus, aumenta mesmo, Pai. E para que tenhamos, ó Deus, essa fé mais crescente em nossas vidas, Senhor, nós precisamos te conhecer mais, Senhor. Nós precisamos buscar mais o Senhor, Pai. Agora mesmo eu estava meditando, ó Deus, sobre a nossa identidade, Senhor. Quão importante, ó Pai, é sabermos, ó Deus, a nossa identidade em Ti, Deus, nos reconhecendo, ó Pai, como filhos amados do Senhor. Oh, papai, a Bíblia diz quem eu sou, quem nós somos, Pai. O Senhor se revela a nós através da Tua palavra, papai. Muito obrigada por esse privilégio, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus. Que o Senhor também, ó Pai, fale os nossos corações hoje, logo mais no culto da manhã, Senhor. Que o Senhor use, ó Deus, grandemente, papai, a vida do pastor Éder, Senhor, para falar os nossos corações, ó Deus, mas que a gente não só ouça, Pai, mas que a gente coloque em prática, Senhor, em nome de Jesus, que arda, ó Deus, em nossos corações, tudo que fomos aprendemos no dia de hoje, a partir aqui, deste momento de oração, uns com os outros, ó Pai. Essa é a minha oração, ó Deus, com perdão, Senhor, dos meus pecados, das nossas falhas, Senhor. Que coloquemos, ó Deus, todas as nossas falhas diante do teu altar de amor e de graça, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor já nos perdoou. Nos ajuda, ó Deus, a não vivermos, Senhor, na prática do pecado, Senhor. Por favor, é o que eu te peço, Senhor, com o coração contrito, ó Deus, diante de ti, Pai. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, para tua honra e glória, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, minha Amém, irmã. Gleiva. Amém. Deus abençoe. Vamos seguindo aqui. O meu precioso sogro Sirlei pode preparar aí que você fica na sequência. Dentro do mesmo princípio de fé, irmãos, nós temos uma expressão do nosso meio cristão, né, que nos ajuda a compreender a nossa atitude, o nosso papel, né? A gente orou primeiro pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra, né? Entendemos que, biblicamente, essa fé ela é muito bem-vinda a ocupar as nossas orações pedindo a Deus fé, pedindo que Ele nos fortaleça,
né, pedindo que Ele aumente a nossa fé. Mas existe um princípio nessa expressão maior do reino de Deus, que envolve a minha escolha, a sua escolha, são as disciplinas espirituais, né? Que é basicamente o que nós, um dos exemplos, na verdade, né? É o que nós fazemos aqui todas as manhãs, né? Não se resume a isso e não se conclui somente em orar das 7 às 7h40, né? Mas é uma boa expressão daquilo que fortalece a nossa fé também e daquilo que desenvolve a nossa salvação, aquilo que amadurece o nosso relacionamento com Deus. Guardem isso, irmãos. As disciplinas espirituais amadurecem o nosso relacionamento com Deus. A maturidade dessa relação, que seria a expressão intimidade. O que é uma maturidade de relação? Quando há muita intimidade, quando há muita proximidade. Uma relação que não é madura, ela é, né, distante, ela é por conveniência, enfim. Mas uma relação madura, ela alcança um nível de intimidade. E isso, na verdade, é para quem está disponível, para quem quer, para quem deseja. E um dos caminhos para isso são as disciplinas espirituais. Então, Shirley, por favor, vamos orar por isso. Essa oração bem prática que a gente tem feito aqui, né? Dizendo, Senhor, nos ajude com a nossa fome, com o desejo, nos ajude a perseverar na leitura da palavra, nos ajude, Senhor, nos nossos compromissos de jejum, nos ajude com o estudo mais aprofundado da Bíblia, com uma constância da oração, enfim, e que Deus colocar no seu coração. Vamos lá. Ok. Tá me ouvindo bem, Saulinho? Tô te ouvindo bem. Então tá bom. Eu estou no celular hoje. Tá. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos o teu nome, ó Deus. Levamos nossos corações, as nossas mentes até o Senhor, que não está longe, está perto, está dentro de nós. Muito obrigado por esta oportunidade, papai, de termos um Deus presente que atravessa os nossos corações, nossa vida. O Pai, nós queremos te suplicar, ó Deus, que teu Espírito Santo haja em nossos corações. Claro que nós podemos entristecê-lo, podemos apagá-lo, mas ele não sai de dentro de nós. Ô, papai, nós não queremos, eu não quero, que meus irmãos também, temos meros espectadores dos teus mistérios, da tua palavra, das tuas revelações, e que nós sabemos, papai, que a tua revelação é crescente. A cada dia que o Senhor nos ensina através da tua palavra, através da oração, através do jejum, através da meditação, como o Sorin se referiu aí, às disciplinas espirituais, que não sejamos, papai, como... eu não quero julgar ninguém, papai, mas o escritor de Hebreus, ele falou que eu não iria mais falar sobre doutrinas básicas, e às vezes nós estamos aí pisando no mesmo lugar, muitas vezes, com doutrinas tão básicas, e não crescemos. Não crescemos porque nós não nos relacionamos com o Senhor. Nós damos tanto tempo, tanta ênfase, tanta primazia para as coisas deste mundo, papai, e nos esquecemos que o Senhor não é um Deus estático. O Senhor é um Deus do passado, o Senhor é um Deus do presente, do futuro, e que a nossa vida com o Senhor é uma vida dinâmica. Então, eu não quero, papai, estar nesse lugar de estar estático, parado apenas com
com prática, com ensinamento, com aprendizado, tão comezinhos, tão pequenos, tão rudimentares. Ajuda-nos, ó Papai, nessas disciplinas, que tenhamos sim fome da Tua Palavra e não só leiamos a Tua Palavra por ler, como se fosse um romance, mas que paremos, que meditemos, que busquemos o Espírito Santo, como muitos fazem, graças a Deus, na nossa pequena comunidade. E que sejam perseverantes na oração, não para bater meta, mas para realmente estarmos nos relacionando, nos aproximando e tendo intimidade do Senhor, aprendendo do Espírito e crescendo no Espírito, no conhecimento do Senhor. A partir desse pequeno grupo que não é melhor, nós não somos melhor, pelo contrário. Se nos fazemos mestre, maior a nossa responsabilidade. Mas essa responsabilidade não pode ser a ponto de temermos de nos afastar. Pelo contrário, que andemos como andam aqueles que andam durante o dia e não durante a noite, com a fome e a sede de nos aproximarmos do Senhor, sem temer retaliações, sem temer responsabilidades, e dando prioridade, como o São Negócio falar, primazia para o nosso relacionamento com o Senhor, que cada manhã que nosso pensamento seja voltado ao Senhor, que busquemos primeiro, antes do pão material, o pão espiritual, o meditar da sua palavra e orar, e louvar e interceder. Essa deve ser a nossa vida, papai. É isso que eu estou aprendendo já velho, já idoso, que existe uma prioridade, existe uma coisa melhor, mais suprema, mais soberana, que é conhecermos o Senhor. E isso passa para a eternidade. Não vai ficar aqui, como todas as outras coisas vão ficar, emprego, carro, saberes desse mundo, política, vão ficar aqui. Mas nós queremos, papai, aquilo que vai para a eternidade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Sirlei. Amém, Silvezão. Mesmo, graças a Deus, muito, muito alinhado com aquilo que Deus quer falar com a gente hoje. Que bom. Uma fé madura, uma fé forte, mobilizada e desenvolvida por disciplinas espirituais, como a gente está, nós acabamos de orar e partilhar aqui, necessariamente nesse bom desenvolvimento leva a minha vida e a sua vida, se estamos nesse desenvolvimento, a produzir frutos. Frutos. Por trazer vida, nutrição, por fortalecer a nossa existência aqui, alinhado ao bom propósito do reino de Deus, realmente eu e você vamos produzir frutos. E aí, Augusto Bonde, meu amado irmão, que você se prepare para nos conduzir nessa oração. Como bons cristãos e bons, eu achei muito interessante e pertinente o que Sirlei orou, né? Bons não no sentido de que somos melhores do que outros, né? E aí, irmãos, cabe aqui só uma notinha de rodapé, né? Se estamos aqui nas manhãs, às manhãs, né? E nos sentimos superiores aos outros, na verdade, melhor seria nem que a gente tivesse, se essa é a nossa atitude, o nosso sentimento. Isso não nos torna melhores do que outros, mas pelas misericórdias do Senhor, isso nos dá o bom privilégio de reconhecer o valor disso aqui, né? E nesse bom privilégio, isso que nós estamos orando, né, aqui juntos, no reino de Deus, nós somos chamados a produzir esses frutos, frutos do Espírito. E muitas vezes, guarde isso, irmão, nessa manhã de domingo, muitas vezes o processo de produção de frutos envolve poda. É necessário a poda. É necessário que o agricultor
que está acompanhando tudo, que reconhece, né, que esse ramo está bem ligado, né, e que esse ramo já está inclinado a produzir fruto, né, na forma perfeita desse agricultor em cuidar dessa videira, né? Todo ramo que produz frutos, ele poda para que dê mais frutos. Na nossa natureza humana, aquilo que envolve a minha humanidade e a sua, né? Racionalmente, nós dificilmente vamos entender uma poda, né? Ou racionalmente uma poda sempre vai ser desfavorável para nós, racionalmente, quer dizer, usando apenas a razão. Porém, irmãos, de novo, nessa linha que nós estamos orando aqui nesse domingo, né, com uma fé madura, a partir das disciplinas espirituais, pelas misericórdias dele, nós podemos, no espírito, alcançar essa poda e nos submetê-la, sabendo que ele é bom e que ele se compromete nessa relação de cuidado comigo, com você. Então, Bonde, vamos orar nesse sentido, para que a gente continue dando fruto, ou para que o Senhor nos ajude no espírito a alcançar essas expressões de poda que envolve a minha vida e a sua, e não ter medo de passar por isso. Vamos lá. Saulinho, lembrei aqui de uma Ah, ilustração rapidinha. É a sim, por favor. parreira. É porque daqui uns dias eu vou ter que podar a parreira lá na casa da minha mãe. Todo ano eu faço isso. E aí eu Certo. lembrei do Cirlei, na oração dele, que ele falou para a gente não ficar parado. Se não Uhum. podar a parreira, ela não dá fruto, se der, o fruto não é bom. É coisa Hum, pequena, caixinha. Aí que você tem que escolher os melhores galhos, né? Ligando ao que você falou, aqueles mais grossos, podar mesmo, tirar as folhas todas e arrancar os galhos finos. É geral, e fica feio. Fica aquele uhum, negócio seco, tá uhum. tudo esquisito. Mas a hora que brota, mas que maravilha, viu? Coisa boa, Bonde, isso É, mesmo. vamos Ótimo. lá. Sim, ó Pai amado, mais uma vez nesta manhã te bendizemos, te adoramos, nos rendemos ao Senhor, suplicamos ao Teu Espírito Santo que nos ensine a orar como convém, a nos dispor nas Tuas mãos, ó Pai, porque somos do Senhor e dependemos do Senhor para tudo. E, ó Deus, nós queremos, tenho certeza, eu quero e os meus irmãos tenho certeza que querem sermos produtivos na tua obra. Produzir, ó Deus, o bom perfume de Cristo. Produzir, ó Deus, generosidade. Produzir, ó Deus, o amor que o Senhor tem nos dado, despejar isso, né, sobre as pessoas. Nesse sentido, ó Pai, queremos realmente trabalhar na tua obra. Queremos ser aqueles galhos, ó Deus, que vão ser podados realmente. Apesar da gente não entender, apesar da gente não concordar, mas queremos ser podados para dar mais frutos, ó Deus. E frutos, ó Deus, que redundem para a vida eterna. Frutos que estão, assim, programados já pelo Senhor, porque as boas obras o Senhor já as preparou. Então, queremos, ó Deus, ser esse instrumento, esses trabalhadores, produzindo esta boa obra, ó Deus, produzindo aquilo que agrada ao teu coração, ó Deus. Não o que agrada os nossos olhos, os nossos umbigos, a nossa mente, agrada o nosso bem-estar. Não, não é isso, ó Deus. Nós sabemos que nesse mundo teríamos aflições. Jesus, teu filho, nos alertou sobre isso.
mas queremos, ó Deus, ser esse instrumento de bênção, queremos ser esse galho produtivo, fazendo a tua obra, ó Deus, de maneira ligada ao Senhor, bem arraigada ao Senhor, ó Deus, através da oração, através da súplica, do estudo da palavra, o dispor do tempo, o ser útil, ó Deus, ser útil, essa é a palavra, ser útil na tua causa. Bem dizendo o Senhor, vivendo, ó Deus, o evangelho no dia a dia. Ajuda-nos nisso, para sermos dinâmicos nisso, ó Deus. Que o teu Espírito Santo nos impulsione, nos dê capacidade e condições, ó Deus, física, mental, espiritual, naquilo que é necessário para fazer a tua obra. Porque a tua obra é agradável, ó Deus. A tua obra é gostoso de fazer. Então, ajuda-nos nisso. Dispõe, ó Deus, a nossa vida, né? Impulsiona a nossa vida nisso, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Porque nós queremos, ó Deus, ser o bom perfume de Cristo, sermos esse galho produtivo para a honra e glória do Senhor. Usa-nos nisso, para que o Senhor seja glorificado, ó Deus. Te bendizemos, te adoramos, oramos e já agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Bode. Amém. Obrigado. Amém. Ô, Saulo Rezende, está me ouvindo? Bom dia. Sim, Paulo Magalhães. Vamos orar com você, Pai, nessa manhã. Agora uma oração intercessória, né? Nós oramos aí 3 orações específicas e temáticas daquilo que a palavra de Deus nos ensina e como ela nos ensina a orar, né? Como ela nos mobiliza nisso. E a palavra também nos fala de uma outra oração, de um outro tipo de oração, que é a intercessão, que é uma oração na qual nós nos colocamos em prol de outros. Né? Nós temos aqui orado pelos enfermos, né? Temos uma lista, acompanhamos nomes, sabemos de circunstâncias, e na enfermidade, irmãos, nós estamos e nos tornamos muito vulneráveis. Né? A angústia, a dor, né? O desamparo, muitas vezes, né? A insegurança, ela é palpável. Então, Pai, vamos interceder pelas pessoas que estão enfermas, para que o Senhor possa se revelar a elas nesse momento e pedindo, naturalmente, que Deus as cure, se ele for servido assim, mas que, acima de tudo, a presença dele possa ser percebida por esses irmãos. Vamos lá. Sim, Saulo. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um domingo, esse sol maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. O Senhor caminha conosco. O Senhor nos fortalece. O Senhor nos dá ânimo, Senhor. O Senhor nos dá esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. E o Senhor ressuscitou. E o Senhor está vivo. Obrigado, Pai. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque cada dia o Senhor renova nossas forças. Cada dia o Senhor está conosco, Senhor. Te louvamos, te adoramos nessa manhã. E a nossa oração também é para aqueles que não têm isto, aqueles que vivem angustiados. Pai, nós sabemos que nosso mundo hoje é um mundo de correria, de muito envolvimento com as coisas desse mundo.
e que as pessoas têm padecido muitas vezes. As pessoas muitas vezes não te conhecem, as pessoas estão sofrendo, muitas vezes por necessidades materiais, muitas vezes, Senhor, por patologias físicas. Nós temos irmãos, Senhor, que têm passado dificuldades, como o seu Luiz, a dona Lourdes, como a menina lá do acidente. Senhor, muitas pessoas. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece cada um, sabe das necessidades de cada um, Senhor. Por isso, Senhor, ampara os nossos, que o Senhor, teu Espírito Santo, possa estar com aqueles que estão sofrendo, principalmente aqueles dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo, aqueles que lutam com dificuldades. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós nesse sentido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Saulo. Amém. 7h30, 7h29, na verdade, 1 minuto para 7h30, vamos iniciar aqui a nossa meditação. Aos domingos, nós estamos destilando aqui e saboreando alguns fragmentos do Evangelho de João. Naturalmente, estamos ainda e vamos ficar um tempinho no capítulo 1, que estamos selecionando aqui parte a parte desse primeiro capítulo por uma breve meditação na palavra. Nós começamos, então, no dia 1º de janeiro, 1º de janeiro, João, capítulo 1, versículo 1, isso foi se desenvolvendo nos próximos domingos e hoje, especificamente, nós vamos ler a partir do versículo 19, tá? Preste atenção aqui nesse trecho que diz o seguinte: este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Guarde essa indagação. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Só até aqui. Muito interessante, irmãos. O enxerto, digamos assim, deste fragmento no capítulo 1 de João. Se você resgatar um pouco a memória tanto do texto quanto das nossas meditações, o que nós temos até aqui é a expressão poética da pessoa de Jesus, o anúncio, o princípio, o verbo, né? Como é que o verbo estava com Deus e o verbo veio, encarnou e habitou entre nós. Você vai tendo toda a anunciação
da pessoa de Jesus, né? No domingo passado, nós falamos de como, nesse anúncio, ele nos adota como filhos, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, no domingo passado, a gente fala do ápice dessa relação nossa com Cristo, que nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós não somos mais órfãos. Qualifica a nossa relação. E aí, na sequência, entra essa descrição de João Batista. Se a gente passa de forma espontânea, o que a gente entende é que, contando numa narrativa cronológica, né, o início da vida de Jesus na Terra, faz-se necessário apresentar a pessoa de João Batista, que, remetendo ao profeta Isaías, tem um papel, tem uma vocação a se cumprir. Ótimo. Mas hoje eu quero ir além. Não no sentido herético, pelo amor de Deus, né? Mas eu quero ir além no sentido de aprofundar esse texto. E quero deslocá-lo. Vou fazer isso, tá, irmãos? Preste atenção aqui. Eu vou tirar o texto aqui, né? Quer dizer, Jesus está aqui e o anúncio dele, o início da vida dele aqui nessa terra vai seguir. Mas eu quero pensar João Batista por ele mesmo. Por isso a pergunta que eu pedi para você destacar, né? Que diz o seguinte: quem diz você, ou que diz você acerca de si próprio? E aí, irmãos, o assunto não esgota. Preste atenção no que eu vou te trazer aqui. O tema identidade, eu ouso dizer, talvez seja um dos mais caros e mais inesgotáveis na minha vida e na sua, quando estamos e vivemos no reino de Deus. E por quê? Por que a identidade, a minha e a sua identidade, ela pode ser entendida como esse assunto inesgotável? Porque quando o pecado vem, irmãos, a partir de Gênesis 3, ele começa a fazer parte e deturpa e modifica e transforma a realidade primeira na qual nós fomos criados. Um dos grandes resultados da queda envolve uma deturpação de quem eu sou e de quem você é. E isso vai tendo muitos desdobramentos. A deturpação da minha identidade, da sua identidade, tem muitos desdobramentos ao longo das eras, dos tempos. E vivemos um momento hoje onde isso está cada vez mais complexo. Mas a ideia aqui não é falar sobre questões sociais e etc. Isso aí você sabe muito bem, acho que a reflexão disso para você é muito clara. Mas eu quero voltar para mim e para você. No meu dia a dia, no seu dia a dia, é muito sutil, muito sutil. Passa desapercebido com muita tranquilidade. Como uma ausência clara de quem nós somos pode resultar numa crise. Como a ausência, a convicção ou a ausência de convicção de quem eu sou, do meu senso de identidade, tem um impacto direto nas minhas emoções, nas minhas relações e na forma como eu vou responder ao mundo. Normalmente, essa ausência ou essa deturpação, essa não compreensão, né, faz com que eu e você, com muita facilidade, possamos cair numa armadilha sutil de comparações frente ao outro,
né? O outro que consegue mais, você que não consegue tanto, o outro que desenvolve mais, você que não desenvolve tanto, o outro que performa mais e você que não consegue tanto. Uma das primeiras expressões bem disfuncionais para a minha vida e a sua são essas comparações intermináveis. E aí você não precisa nem esperar que o outro faça essa comparação, não. A sua cabeça faz a comparação, né? A partir disso, ou paralelo a essas comparações, né, a gente pode se ver um terreno extremamente movediço, porque não é sólido, né? Quando a gente entra aí numa dinâmica de ficar tentando provar alguma coisa para o outro, provar que a gente provar que nós somos bons, né? Provar, né, que nós temos valor. Irmãos, isso é tão sutil. De novo, grande parte do que eu estou falando aqui pode ser que você nunca tenha pensado de forma concreta, mas o teste de fogo é como a nossa alma e as nossas emoções e as nossas relações denunciam essa ausência ou essa deturpação da nossa identidade. Mesmo você vindo à reunião de oração, amando o Senhor, sendo pastor, quer dizer, ninguém está imune, ninguém está isento disso. A nossa natureza caída, né, duela constantemente contra essa convicção de identidade, que não é nem esse excesso, que nós podemos e temos inúmeras expressões de excesso, aonde vocifera-se com uma frequência imponente, eu sou, eu faço, eu produzo, eu dou, eu sou. E isso definitivamente, irmãos, também não fala de uma expressão saudável. Se a gente precisa gritar muito alto para dizer o que estamos fazendo, na verdade, o que a gente está tentando é nos convencer e convencer ao outro de alguma coisa que nem nós temos certeza. Uma identidade genuína, irmãos, ela se estabelece, ela se dá em um fundamento básico. E esse fundamento para nós sempre apontará para uma relação. Guarda isso. A minha identidade e a sua identidade têm como fundamento básico uma relação com o Pai. Toda vez que a minha identidade e a sua identidade ela se descola dessa relação com o Pai, aguarde que a inquietação vai envolver a sua alma. Aguarde, porque você vai ficar constantemente tentando provar alguma coisa para o outro. Aguarde, porque você vai ser profundamente afetado quando o outro te frustrar. Isso aqui é um sinal muito interessante de como a nossa identidade ela é volátil, né? Toda vez que nós estamos num processo relacional com o outro, resolvendo um problema e tudo mais, né? E o outro nos frustra, a tendência, quando a nossa identidade ela está um pouco descolada ali dessa relação com o Pai, que você aprofunde numa inquietação consigo mesmo, né? Que você fique afetado, que esse rancor vá te invadindo, né? Que você vai tendo toda uma resposta afetiva por não saber com tanta clareza quem você é e ficar refém do outro. A nossa identidade, irmãos, em nome de Jesus, ela precisa ser nutrida. E é uma nutrição constante, numa relação primeira, que é com o Pai. Que é esse senso de ser filhos, de sermos amados. Nós não precisamos provar nada para o Pai.
E aí a gente vai, no caminho, imunizando a nossa vida dessas expressões da queda. João Batista foi esse homem que constantemente era atravessado. Quem você é? Talvez, irmãos, a sua realidade está aí, como essas vozes para João Batista. E aí? Quem que você é? Que tipo de homem que você é? Que tipo de mulher que você é? Né? Que tipo de empresário você é? Que tipo de pessoa, né? De líder de família você é? Né? Quer dizer, essas questões vindo a mim, a você, constantemente, tentando colocar em xeque a nossa identidade. Naturalmente, se essas questões vêm, você vai procurar respondê-las. A gente procura, eu e você procuramos responder as questões que vêm contra nós ou sobre nós, né? Porque nós queremos ser reconhecidos e amados, vistos e contemplados, não por orgulho, irmãos, mas porque a relação ela vai nos compondo. Mas desconectados da relação primeira com o Pai, desconectados ou não nutrindo a nossa vida, a nossa resposta vai estar muito distante daquilo que João Batista nos ensina. Talvez a sua angústia hoje, eu quero que você pense nisso, né, de forma bem aplicada, esteja bem pautada por ainda não ter, de forma robusta, elementos da sua identidade. Ou não está nutrindo com uma certa frequência, como nós oramos aqui sobre disciplinas espirituais, sobre fé. Quem você é no Senhor. João vai dizer quem ele é no Senhor. Ele anuncia, ou ele resgata as palavras do profeta Isaías para alinhar bem a sua identidade a um propósito maior. E nenhuma das vozes e das questões que foram suscitadas e levantadas para ele o tirou desse senso de convicção. Que Deus me ajude e te ajude. Que eu e você possamos conseguir responder essa questão que João respondeu com tanta precisão quando foi indagado. Que diz você acerca de si próprio? E você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã? Que diz você acerca de si próprio? O que você é? Se é o que você tem? Você é um movimento constante em tentar suprir uma carência? Você é, né, uma tentativa constante de se destacar frente a outros para tentar imunizar as suas emoções de não ser rejeitado? Né? Que diz você de si próprio? Que possamos, pelas disciplinas espirituais e por uma relação íntima com o Senhor, dizer de nós mesmos: eu sou filho, eu tenho um pai. E isso nos basta, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso nos basta. Eu sou filho e tenho um pai. Isso nos basta. Tudo que vier, venha depois disso. Depois disso. E o que vier depois disso tem que ser direta, um espectro direto desse ponto primeiro. Eu sou filho e tenho um pai. A partir disso, a nossa rotina, as nossas relações, voltar-nos para nós mesmos e dizer para o outro quem nós somos, vai ter um outro tom. Deus te abençoe, vai na paz. Domingo é até 7h45 mesmo. Eu estou indo intencionalmente Amém. nesse horário, tá bom? Até daqui a pouco, irmãos. Fica na paz. Tchau. Amém. Deus Amém. abençoe.